pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vida na Vida, nosso podcast da Família da Fé. E é um prazer imenso, mais uma vez, ter a sua companhia nessa oportunidade que Deus tem nos dado, tem nos proporcionado de conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, sobre a vida cristã. E a gente sempre recebe aqui, esses últimos encontros que a gente teve, eu sempre falo para você, é um grande amigo, vários amigos, amigos muito especiais na minha vida. E hoje é um amigaço que Deus me deu aí, já há mais de 10 anos, quase 15 anos daqui a pouco, meu xará, meu amigo de fé, irmão camarada, meu amigo André Nunes, que foi pastor durante muito tempo aqui comigo na igreja de Jacarepaguá e de um tempo para cá está pastoreando a igreja de Nova Vida em Saracuruna, um monte de gente aí de Saracuruna participando com a gente também. E André, é um prazer imenso ter você aqui com a gente, bater esse papo, vamos conversar sobre coisa boa hoje, mas também eu quero te agradecer por tanta coisa que você fez por nós como igreja, por tanto que você serviu nessa igreja. Essa igreja de Jacarepaguá tem um carinho imenso, você é filho dessa casa, e é um prazer imenso mais uma vez estar contigo aqui, batendo esse papo. Seja bem-vindo. Beleza, que bom poder estar aqui, né? Para mim é uma honra poder estar nesse podcast aqui, né? Que a gente lá de Saracuruna, a gente curte demais, boa parte lá dos membros de Saracuruna. Quero aproveitar aqui um abraço aí para minha turma de Saracuruna. Eles com certeza estão vendo esse podcast e eles assistem Vida na Vida. Botei lá o cartaz, até hoje está lá. Legal. Desde o dia que inauguramos aqui, e é uma honra para mim. Eu que agradeço nesse tempo que eu tive aqui com vocês, servindo. Foram 12 anos aqui. 12 anos. 12 anos. Eu, quando entrei aqui hoje, falei assim, ó, muita gente nessa sala aqui, era a sala que eu atendia, já chorou aqui comigo, mas teve muita restauração, muitos milagres aconteceram aqui, verdade. Palavras vindo do Espírito Santo, né? Verdade. A gente nem sabe como que eu dei aquele conselho, só Deus mesmo para fazer isso. Verdade. Eu estou muito feliz de estar aqui. O André está mencionando algo que é interessante para você que não sabe. Nosso estúdio, um dia já foi a sala dele, né? O gabinete do pastor André. A gente reformou, sabe aquele negócio do último filho que casa, vai embora, você faz uma academia na sua casa? Vamos otimizar, né? Na verdade, a gente viu que a sala era muito apropriada e realmente preparamos esse nosso estúdio. Pode ser que amanhã a gente aumente, vá para outro lugar, mas está funcionando muito bem. E realmente, nesse lugar, muita coisa boa aconteceu. Deus usou a vida do pastor André para tocar a vida de muita gente. 12 anos você ficou com a gente em Jacarepaguá. E quantos anos você está em Saracuruna? Eu fiz 2 anos. Fez pouco tempo. Em maio, 1º de maio, sempre é o dia do trabalhador. 2 anos lá em Saracuruna, fizemos uma festa. Que legal. E 2 anos e um pouquinho, né? Tô lá, tô feliz da vida. Sim. Virei um saracuniano, né? Eles me receberam, me deram uma nova identidade. Saracuniano foi o nome que você inventou, eu né? Eu que dei. Eles ficam com raiva. Pastor, isso aí tá comparando a gente com marciano, algo parecido. Eu falei, tão bonitinho. Nada, com americano. Isso, americano, né? Ser, não tem que olhar, tá vendo? O ponto de vista, né? É diferente, é outro nível. Verdade. E alguns países chamam brasileiro de brasiliano também, né? É a maneira como eles traduzem. André, antes da gente entrar no tema que a gente queria conversar, hoje falando sobre um aspecto que é fundamental na vida espiritual, hoje a gente quer falar sobre a realidade de ser uma nova criatura, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Né? Para quem não te conhece, conhecer um pouquinho de como que você começou teve o seu primeiro encontro com Jesus e como ele foi, aos poucos, apontando o seu caminho para uma vida ministerial, seu casamento, suas filhas. Conta um pouquinho assim, de uma maneira resumida, no máximo em 5 horas, assim, o que foi a sua jornada com Jesus. Legal. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus. Minha mãe, né, desde berço, no Evangelho, aí, ela acostumada a me levar na Assembleia, mas eu não conheci Jesus na Assembleia de Deus. Nada contra a denominação, né? Nós temos um único Deus, que denominação é o homem que inventou uma placa diferente. Mas e muita gente encontra Jesus. Verdade, ali. Ali eu não me identifiquei com o modo de culto da Assembleia e também era muito imaturo, era um garoto, adolescente na igreja. Então, quando eu fiz 16 anos, minha mãe me levou desde pequenininho. 16 anos eu fiz um acordo com ela. Olha que acordo maravilhoso. O culto era na hora dos Trapalhões. Sim. E eu falei assim, mãe, vamos fazer um acordo. Deixa eu assistir os Trapalhões e a senhora vai para a igreja com a minha irmã. Eu tenho 2 irmãs,
Nessa época tinha uma só. A segunda irmã é fruto do segundo casamento da minha mãe, mas na época era só eu e minha irmã mais velha. Minha irmã seguia com a minha mãe para a igreja, para a assembleia, e eu ficava em casa dando boas gargalhadas, vendo Didi, Dedé, Mussu e Zacarias. Olha que troca maravilhosa. Mas eu tive aquele problema interno de entender assim, aqui não é meu lugar. O Deus que estão me apresentando aqui é um Deus que não podia nada. Você imagina a Assembleia de Deus há mais de 20 anos atrás. Então não podia nada, era uma linguagem que eu não entendia, e por não entender e não ter maturidade, eu não gostava daquele ambiente, não me sentia bem, e rapidinho eu fui para a música, lá no meio da a Assembleia, quase todas elas têm uma parte com orquestra, né? E eu fui tocar os instrumentos de percussão, e aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Se não tivesse a banda tocando naquele dia, para mim, e a igreja não fazia sentido. Então, quando ela me liberou, eu gostei, na época eu fiquei muito feliz, mas passando um tempo aí fiquei totalmente fora desse ambiente de igreja, né? Mas com muito respeito, com muito temor, sabia que a minha família estava certa e eu que estava andando, trilhando um caminho que não era legal, assim, longe de Deus, né? Porque eu entendo que você vê Deus na igreja, no seio da igreja. Eu tinha isso na mente, não, eu não estou bem com Deus porque eu não estou na igreja. E uma coisa muito interessante, eu frequentava aqui quando era a Playhouse ainda, não era nem Nova Vida, e eu era um frequentador assíduo desse lugar aqui, todo domingo eu estava aqui, e a namorada que eu tive na época, ela nunca foi de igreja, a família dela, ninguém desse segmento evangélico, cristão, mas a prima dela teve um encontro com Deus, da Igreja Batista do Campo dos Afonso, e a prima dela, eu chamando ela para ir na Playhouse, junto com a gente, ela falou assim, eu vou um domingo na Playhouse, se no outro você for com a gente na igreja. Quando ela falou igreja, eu olhei assim, ai meu Deus, o que eu lembrei? Eu lembrei da igreja. Da sua experiência. Da minha experiência negativa que eu tinha, que eu não curtia. E eu falei assim, não, de repente, vamos levar ela para a Playhouse hoje, já que ela quer ir, e semana que vem ela vai esquecer. Na próxima semana ela esquece. Esqueceu nada. Quando chegou o culto, começava lá às 7 horas. Ela 5 horas já falou, hoje tem o culto, hein? Vocês estão me devendo a visita. Eu falei assim, agora eu vou ter que cumprir com a minha palavra. Eu chamei minha namorada e fomos para lá. E ela, a prima dela, já estava recebendo a gente lá. E quando eu cheguei lá, né, a igreja é boa, até hoje é boa, a igreja de Campo dos Afonso. Eu tive uma outra realidade, foi apresentado, né, um outro tipo de abordagem. Você estava em outro momento da sua vida também. Já tinha passado uns anos, estava lá maduro, um pouquinho só, um pouquinho só mais maduro, mas o jeito que eles apresentavam Cristo e a igreja, o jeito de ser igreja, assim, fez eu começar a pensar dentro da minha cabeça, peraí, então existem outros lugares bem melhores, assim, nesse segmento aí de igreja. Aí eu comecei, a partir daquilo ali, eu gostei do culto, os garotos tocaram muito bem, tinha 2 lá que eram meus amigos, que tinham se convertido e eram músicos, estavam lá, então foi uma identificação, isso aí que serviu também para dar uma liga, né, lá com o pessoal. Rapidinho depois que eu me converti lá, eu fui para o Ministério de Louvor de lá, não demorou muito, e ali passei nada mais, nada menos que 20 anos da minha vida. Ali eu passei com a Nicole hoje, vindo para cá, e falei assim, ali que papai se converteu, ali que papai se batizou, ali que papai encontrou a mamãe, ali que Letícia nasceu. Então tem uma história, tem um carinho pelaquela igreja muito grande. Verdade. E ali a minha, vamos dizer assim, o conteúdo que eu recebia, que era uma igreja que recebia, igual aqui, né, muitos pastores de fora, né, congressos que a gente fazia, apostólico, profético, eu fui ministrado assim com muita profundidade assim dentro de mim, coisas que eu às vezes não entendia naquele momento, foi revelado quando eu estava aqui na Nova Vida. E quando chegou no ano de 2011, Deus já tinha me falado no meu coração que Ele ia me tirar daquele lugar, porque aquela terra ali já não estava servindo para mim, para o crescimento que dele tinha para mim. E trocar de igreja que você tem 20 anos é muito difícil, né? Todo mundo gosta de você, a liderança é apaixonada por você, pela sua família. E foi um momento muito difícil esse desligamento. Eu tive que fazer 4 gabinetes com o meu pastor Joaquim, que eu amo muito, está lá até hoje. E eu tive que me desligar, fui me desligando aos poucos. Em 2011 cheguei aqui na cantata Reina, até aqui no painel da igreja. E ali, quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, eu tinha uma resistência.
de receber convite para vir nesse lugar. Por quê? Porque eu lembrava que aqui era um lugar que eu me perdia, era um lugar que eu fazia muita coisa que não agradava a Deus. Então, quando os amigos que estavam aqui adorando a Deus, falando que aqui agora é uma igreja maravilhosa, eu falava, mas deixa para depois. Eu tenho muitas atividades lá na igreja, eu sou muito solicitado lá. Era uma desculpa, eu que não queria vir para esse lugar. E depois de estar certo que que Deus ia me levar para um outro lugar, que meu tempo lá já tinha terminado, eu aceitei vir e cheguei aqui, nem sabia que era cantato musical. Cheguei aqui vamos ver como é que é a palavra lá. O pessoal já tinha comentado sobre o pastor André, você tem que conhecer o pastor André, teu xará, tu vai ver, ele manda bem, você é bem novinho, né? Aí mandando bem demais. Aí quando eu vim, aquele musical falou comigo, eu chorava tanto com aquelas músicas, que eu acho que quem estava do meu lado falou assim, cara, esse cara deve ter pecado muito, deve ter pecado a semana toda, porque o que esse cara chora toda hora, eu enxugava os meus olhos, só estava eu, minha família, né, não estava comigo, Priscila ainda estava em Campo dos Afonsos, que depois que eu firmei aqui, ela demorou 9 meses para migrar de lá para cá, né, porque ela era funcionária de lá, ela dirigia todo o departamento musical da igreja. Então foi assim, cheguei aqui, né, fiz a escola Atos, que na época para mim foi um divisor de águas na minha vida. Logo depois que me formei na Atos, veio a minha ordenação pastoral, a gente começou a trabalhar, né, no Ministério da Igreja Musical aqui. 2014? Não, cheguei em 2011. A sua ordenação? A minha ordenação foi em 2015. 15? 15. É? Eu faço 10 anos. Faz 10 anos ano que vem. Ano que vem, em fevereiro, eu faço 10 anos. Legal. Então já comecei a trabalhar no Ministério de Louvor aqui. Eu me lembro que quando eu fiz 9 meses, uma gestação aqui, né, você falou assim para mim assim, pô, vamos conversar, vamos bater um papo. Eu vim aqui no gabinete, a gente conversou e agora é hora de trabalhar, né? Já ficou muito tempo parado, 9 meses só, tava bom demais. Eu acho que é importante, às vezes a gente dá desintoxicar um pouquinho, né? Ficar tipo meio que zerado. Zerado a gente não fica, 100%, mas... Porque era uma transição, né? Uma transição, entrou assim uma abordagem totalmente diferente do que eu estava acostumado lá. E foi muito bom. A Atos também consolidou muito isso. E fiquei nada mais, nada menos que 13 anos, 12, aqui um pouquinho passando. Eu falo 12 porque é um número redondo. Então eu cheguei até aqui, até meu envio, né? Sim. Meu envio lá para Saracuruna, como pastor presidente lá. E tá bom demais, graças a Deus. Estou feliz da vida. Eu converso com o André sobre Saracuruna e a gente sabe que Deus tem realizado muita coisa boa graças lá na igreja. Tem sido uma realização para você, para a Priscila, né? E uma mega experiência, né, bicho? Imagino. Tudo é diferente, né? É diferente, assim, para qualquer pastor que já foi um pastor auxiliar numa igreja e se torna um pastor regente de uma igreja local, né? Que está ali sendo quem está presidindo a igreja. Tem uma revelação, né, de como é que realmente, como é que isso funciona, né? Os desafios aumentam muito, as responsabilidades, as atividades, mas é realização, né? É uma benção, você se sente. Eu gosto de falar isso, que o tempo que eu fiquei aqui, né, servindo ao seu ministério aqui como pastor auxiliar na administração da igreja, como isso serviu para minha bagagem. Sim. Tudo, eu não abro mão de nada. Como você reagia aos problemas da igreja, eu ficava olhando como você se comportava. A gente aprende, né? As decepções e frustrações que você viveu no ministério. Sim. E como você reagiu foi um exemplo para a minha vida. Legal. Eu me lembro desses 12 anos assim, de você viver coisas muito fortes, assim, que eu espero não ter que passar pelo que você passou. Eu também. Mas se eu passar um dia, eu tenho onde buscar. Exemplo de homens que andaram comigo. Foi possível porque eles conseguiram, então eu posso conseguir também. Não é uma utopia. Ninguém consegue viver isso e ficar zerado. Não, eu conheço quem passou, viveu e saiu bem, sem se machucar. Eu não sei se tem uma receita para isso, mas qualquer trabalho que você esteja fazendo que é a vontade de Deus, que você está no centro da vontade de Deus, que está causando impacto espiritual, vai sofrer alguma resistência, vai sofrer oposição. Então, pode ser que não seja igual, pode ser que seja diferente, pode ser que seja pior, não sei, eu espero que não. Tem níveis, né? Tem, mas a verdade é que Deus está te capacitando, Deus, né, te deu também essas referências, as pessoas que Ele coloca na sua vida. E também, você não está sozinho, você tem apoio de muitos amigos, de gente na igreja muito também. Bom. Isso é bom demais. Trabalhar com esse time que a gente tem, né? É bom demais. Eu tenho que te falar, André, tem sido uma alegria, uma honra. Deus tem colocado gente muito boa perto da gente, né? Assim, a gente fala isso com muita... vou usar a expressão com muito temor,
para que todo mundo compreenda, né? A gente não joga essas palavras assim ao vento, a gente não está brincando com isso. Uma das melhores coisas para mim de servir na Igreja Nova Vida Família da Fé tem sido as pessoas que Deus tem colocado perto da gente. Né? Eu não vou dizer que todo mundo é 100% perfeito. Eu espero, assim, que a gente sempre, de vez em quando, aparece alguns problemas, mas o que tem feito a diferença é o nosso companheirismo, nossa amizade, prazer de servir juntos. Isso aí tem sido maravilhoso e eu acho que é o nosso combustível para a gente caminhar, né, esse tempo todo. Então, esse é um pequeno resumo aí da sua história, do seu ministério. Para quem não sabe, o pastor André assumiu a igreja de Saracuruna depois da morte do pastor que estava lá, que era o pastor Emanuel. O pastor Emanuel tem um carinho imenso. Ícone da Nova Vida. Ele é. Quando eu cheguei em 1980, criança, na igreja de Bom Sucesso, ele já estava lá, ele era querido por todos, era uma referência, se tornou professor de adolescentes, e a gente tinha um carinho imenso. Ele deixou uma marca muito forte nos nossos corações, veio a falecer, e a gente, né, pediu direção a Deus para quem queria assumir esse papel tão importante numa igreja que já existia, que estava sofrendo, né, com a morte do seu pastor. E não demorou muito tempo, Deus, a gente acredita, né, apontou a vida do André e da Priscila. E nesse tempo lá, a gente tem percebido que foi a escolha certa. Deus tem abençoado a igreja, abençoado o ministério. E o André está feliz, né? A família está feliz, e a igreja está feliz. E tem muita coisa boa vindo por aí, graças a Deus. Deus é bom. A gente, quando convida alguém como o André, que é um pastor nosso, a primeira coisa que a gente quer que você conheça é ele, que você entenda que ele faz parte de algo muito maior, que é o nosso time. Mas a gente também pergunta para o pastor, né, o que tem mais enchido o coração dele, o que ele mais tem feito parte do seu vocabulário no dia a dia, com assuntos que ele mais prega, porque a gente sabe que se abençoa ele, pode abençoar a gente também. Se inspirou, ele pode nos inspirar também. Então hoje a gente quer falar de um assunto que o André gosta muito, que é um assunto que eu também gosto muito. A gente vai falar sobre o que significa de fato ser uma nova criatura, o que está envolvido, quais são os caminhos que Deus coloca na nossa frente por causa dessa nova posição. Você conhece aquele versículo que fala sobre essa expressão, nova criatura? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, o microfone caiu, essa parte não está na Bíblia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente pode dizer eis que tudo se faz novo por causa dessa decisão. Ou seja, uma vida do novo nascimento, de você começar uma vida com Jesus, traz toda uma nova realidade na sua vida. E esse é um tema que eu sei que você gosta muito. Eu queria conversar um pouquinho, que você desse uma ideia geral para a gente do que isso significa para você, o que você tem percebido que isso significa para a igreja, a realidade da nova criatura. Legal. Esse pano de fundo da gente entender, né, a nossa configuração mudada em Cristo Jesus, eu acho, falei até aqui no comecinho, junto com o bispo, eu falei isso, eu acho que isso é uma âncora para todo novo convertido, para todo mundo que entra agora no reino. Porque quando a gente entra no reino, a gente entra como criança, a Bíblia fala. Teu espírito é novinho, como uma criança. Tem que passar pelo leite, daqui a pouco você vai ser trabalhado nas escrituras, conhecimento vai começar a chegar de quem Deus é, quem você é nele, e daqui a pouco você começa a receber alimento sólido. Isso é muito sério. Você vê que Paulo, quando ele está advertindo em 1 Coríntios capítulo 3 a igreja, chamando de imatura, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês só estão em condições de tomar leite, porque entre vocês há dissensão, há inveja. Isso. E depois Hebreus, também o escritor Hebreus, fala no capítulo 5 de Hebreus, que vocês poderiam já estar ensinando, e vocês não estão nem aprendendo. Verdade. E ele fala também. É uma crítica e uma denúncia ao mesmo tempo. É uma denúncia. Da responsabilidade que a igreja tem com a maturidade. É verdade. Então, e a maturidade, eu acho que a gente só chega lá, nesse lugar de maturidade, quando a gente entende e abraça que a nossa configuração mudou. Né? A gente nasceu como uma criança, eu estou novinho para aprender as escrituras como um bebê, e esse bebê vai crescer, e tem que crescer, né? Não pode ficar estacionado. Ele fala na palavra que Jesus vai trocar o nosso corpo por um corpo glorificado. E o que fica de fora aí? A nossa mente humana.
Todos os arquivos que a gente tinha, como a gente negociava, como a gente namorava, como a gente se relacionava, tudo isso vem para o reino ainda lá. Na nossa, vamos botar quem é aqui do tempo antigo, sabe que antigamente não tinha computador para a gente poder arquivar, era aquele armário cinza, né? Que a gente puxava e ia lá, ó, arquivo, né? Para tudo, as pastas, com os arquivos de todos os assuntos, o nome de funcionário ali, pega o funcionário tal, sabia de tudo dali. Então a gente entra no reino com esses arquivos tudo lá, tudo errado. Os antigos. Os antigos. E agora como é que eu faço? Todos esses arquivos, eu vou me arriscar em falar aqui, que 90% eles vão na contramão da nova criatura. Isso aí. Só para traduzir um negócio que o André colocou muito legal aqui, eu não tinha me ligado assim na profundidade, mas como você falou rápido, falei, caramba, isso é legal a gente destrinchar um pouquinho. Existe uma transformação no seu espírito quando você se entrega a Jesus, novo nascimento. Existe uma transformação no corpo no final da nossa história, que é uma promessa de um corpo glorificado. Então a gente tem uma renovação completa nessas duas áreas, mas a gente acredita que nós somos, né, seres triunos, espírito, alma e corpo. E a alma faz parte de nós. Ela faz parte de quem você é lá no seu interior. Mesmo que você perca esse corpo, um dia a morte, né, nos separa do corpo, você continua tendo uma alma. Você continua sendo um espírito com a capacidade, né? Mesmo que seja numa outra... Isso é um assunto que não vai embora, né? Numa outra esfera, numa outra dimensão. Mas você continua existindo e a sua alma ela é real. E a Bíblia dá instrução sobre renovação de mentes. Então, se você... A alma é a mente, né? É uma parte, né? Que a gente chama de alma, chama de mente. Exatamente. Mas é o banco onde fica todas essas memórias. Eu acho que, para mim, funciona esse resumo, que é a mente mesmo, sede das nossas vontades, das nossas emoções, sentimentos e outras questões que fazem parte de quem nós somos também. E está colocando muito bem. Se a gente quiser comparar com um bebê, imagina um bebê que não recebe nenhum tipo de instrução intelectual a vida inteira. Não recebe nenhum alimento que seja bom para o desenvolvimento dele e não recebe qualquer estudo ou relacionamentos que vão ajudar ele a crescer. O tempo vai passar? Vai. Isso significa crescimento? Atrofia. Não necessita. Exatamente, vai atrofiar. Então, não é apenas uma questão de tempo para crescer espiritualmente, é uma questão de renovação também. Isso aí. Tem que mudar a maneira de pensar. Senão, Romanos 12 não precisava estar lá, né? Isso aí, eu ia entrar nele agora. Pode falar. Então, aí a gente agora tem um dever de casa que não é fácil. Porque até quando, pastor, eu vou ter que fazer esse dever de casa? Até sempre. Isso aí. Até sempre, porque enquanto a gente estiver aqui nesse mundo que a Bíblia fala em 3 mundos diferentes, né? A Bíblia fala de mundo de pessoas, ele fala de um mundo cosmos, né, planeta, e ele fala do mundo invisível. O primeiro que você mencionou é o sistema desse mundo. O sistema desse mundo. Né, onde nós estamos inseridos. Deus amou o mundo de tal maneira, mas não o sistema desse mundo. O sistema, as pessoas. Sim. Então, como a gente está inserido nesse mundo, a gente vai se sujar com as coisas que vão por esse mundo. Isso aí. Então, todo dia a gente vai para a rua, todo dia a gente tem um smartphone na nossa mão, a gente está sendo ali, mesmo não querendo, bombardeado com o quê? Com culturas que não tem nada a ver com a cultura do céu. Isso. Então não adianta chegar uma hora da minha vida e achar que sei tudo, e achar que eu já li a Bíblia toda. E que essas coisas não me influenciam. Não me influenciam mais. É um grande engano pensar assim. Romanos 12:2, como ele falou, transformai-vos não é uma obrigação de Deus. É uma obrigação minha, pela renovação da nossa mente. Então ele falou assim, isso é um dever de casa seu, que você fazendo ele certinho da maneira certa, isso tem que ser todos os dias, eu bato isso lá no devocional diário, você vai estar apto a experimentar. Antes disso a gente não consegue. Isso. Experimentar o quê, pastor? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que sabe que Deus é bom, mas não está experimentando, de fato, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas por que não está experimentando? Porque em algum ponto, essa renovação que tem que ser diária, expulsando aqueles arquivos errados que eu estava lá, porque tem gente que vem para o reino, e eu já conversei com muita gente assim em gabinete, as pessoas pensam muito errado em falar assim, não, é a síndrome de Gabriela que eu gosto de falar. Eu nasci assim, meu temperamento é desse jeito, eu vou morrer assim, pastor, eu não vou mudar. E elas batem assim na mesa conversando comigo. E Deus muda temperamento, Deus é fera em mudar
Personalidade. Personalidade das pessoas. Quando você se permite, não, Deus, eu não aguento mais tomar prejuízo nos meus relacionamentos, não aguento mais pensar do meu jeito, achar que estava certo e daqui a pouco eu estou frustrado, tendo uma decepção na minha vida. Por favor, troca isso. Aí Deus fala, isso aí está na tua mão. A troca, quem faz, somos nós mesmos. Como é que eu penso? Aí, olha o trabalho de casa, como é que é mais fácil do que a gente imagina. Como eu penso sobre vida financeira? Pega só um segmento aqui. Vida financeira. Será que como eu penso sobre finanças, sobre dinheiro, está associada a como Deus pensa sobre dinheiro? Uhum. Como Deus fala que eu tenho que ser um doador, não me apegar, não ter Ele como Senhor das nossas vidas, porque Ele é um ótimo funcionário, mas Ele é um péssimo patrão. O dinheiro. O dinheiro. Se eu tenho o dinheiro como Senhor da minha vida, eu posso estar na igreja, eu estou falando para muita gente que está na igreja, que às vezes é tão apegado a coisas financeiras, que poderia ser um grande doador, porque tem muito, mas não é, porque tem medo de perder. Exatamente. Eu só estou dando um segmento aqui. Então, se você não pega e passa isso que você pensa sobre esse segmento na peneira da cultura celestial, que agora você está inserido como nova criatura, você acaba não se rendendo à vontade de Deus, porque falta conhecimento, porque a gente vai ler, a gente vai estudar, mas quem faz esse trabalho é o Espírito Santo que nos revela toda a verdade. Muito legal. Então, quando a gente se expõe à Escritura e com esse coração permitindo que Ele faça, que Ele nos transforme, verdadeiramente a gente experimenta dessa transformação que a Bíblia fala. E eu gosto de falar que o maior milagre que pode existir não é você ser curado de uma doença que é para a morte física. Sim. Não é você estava falido, agora você voltou a ter riquezas nesse mundo. O maior milagre é a vida do homem transformada. Yes. É Deus pegar o cara que não tinha nenhuma associação, nenhuma identificação com a cultura do céu, e hoje o linguajar dessa pessoa mudou. Hoje essa pessoa tem a mente de Cristo. Hoje essa pessoa está vivendo para responder a Deus em obediência. Não porque ele está com medo de ir para o inferno quando morrer, mas porque não, Ele me salvou, Ele me deu a própria vida, então eu tenho que fazer alguma coisa com esse investimento que Ele fez na minha vida. Meu Deus, e olha que contraste, né? Uma pessoa que tem uma vida completamente transformada, ela não vai chegar no momento e dizer, não vou mudar. Olha quanta coisa Deus já fez. Mas existem uma outra fatia, um outro grupo de pessoas que tem esse discurso e não percebe o que está inserido nele. Não, eu sou assim, sempre fui assim, não pretendo mudar. Síndrome de Gabriela. Né? Para quem não sabe, é uma musiquinha. Né? Eu nasci assim, você sempre assim. Pastor Ednei gosta de MPB. Mas o que está por trás desse discurso? Não é apenas eu não vou mudar, eu não quero amadurecer. Porque todo mundo que cresce, para que mudança aconteça na nossa vida, para que crescimento aconteça na nossa vida, tem que haver mudança. Você tem que estar disposto a fazer alguns ajustes que mudam. E é lindo demais, né? Uma pessoa que era de um jeito, mesmo que ela pensasse, eu acho que eu não vou mudar nunca, e muda, mesmo que demore, mesmo que tenha todo um processo, que em geral é um processo, é fantástico, porque é Deus agindo na vida daquela pessoa e quebrando essa ideia errada de que não vou mudar. A gente muda. Mas você já reparou que nós, seres humanos, mesmo estando em Cristo ou fora dele, uma pessoa natural ainda, nós temos uma rejeição com essa palavra mudança. Porque mudança parte do princípio que é o desconhecido. E tem esforço envolvido. Isso é desconhecido, você não domina. Você vai ter que se esforçar para dominar agora. Eu me lembro a última atualização que o Facebook fez na página que eles tinham antiga, eles estão até há um bom tempo sem mudar a configuração. E eu me lembro, isso aí eu uso até em palavras quando eu estou dando aula, quando eu estou ministrando a palavra, que quando eu abri o computador naquele dia que eu vi a configuração do Facebook mudada, eu fiquei irado, porque eu não dominava, eu tinha que me esforçar agora para aprender a mexer. Eu falava, isso aqui ficava aqui, eu gostava desse jeito aqui, aqui ficava as fotos. A gente tem uma resistência em relação à mudança. A falar assim, fulano, isso aqui, eu sei que você não está acostumado agora, mas se você fizer do jeito que a gente está falando aqui, você vai ver que essa mudança vai ser melhor. A princípio ela vai vir, a reboque vai vir um sofrimento. Isso. E falou sofrimento, piorou tudo. Aí que ninguém quer mesmo. Mas o sofrimento, não é no processo do sofrimento que nós somos forjados e nós nos tornamos pessoas melhores. Isso aí. O livro de Hebreus vai falar que ele, sendo Deus,
aprendeu pelo sofrimento que viveu. Jesus, se Jesus, o próprio Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, aprendeu nos sofrimentos, esse processo é benéfico para a gente, por mais que a gente não queira. Eu estou dando o braço a torcer aqui, mesmo não gostando do sofrimento. Mas ele traz benefícios enormes para a gente cresce na maturidade, a gente agora experimenta, e Paulo, quando vai falar em Romanos 8, 37, ele vai falar assim, e em todas essas coisas, você já viu quais são todas essas coisas? Ele fala a lista antes. A lista vem antes do 37, ali é Romanos 8, 37. Vai lá na curiosidade, lê lá. O que Paulo está falando sobre todas essas coisas? Que coisas são essas? Só coisa terrível, só pancada. Coisa que a gente fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele fala, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Qual é o nível maior do que vencedor? Muita gente tem crise até de entender isso. Como é que pode ser mais? Mais do que o vencedor? Se é uma luta de MMA, se é um boxe, um cai lá, nocaute, técnico, um ganha, outro perde. Mas Paulo, quando está falando isso, ele está se referindo ao sofrimento. Ele fala o seguinte, olha só, você vai passar por esse sofrimento, né, firme com Deus, bem posicionado, e quando você tiver a tua vitória lá, acabar aquela guerra, você vai ter a tua vitória e você vai ter mais um negócio, uma experiência para contar. E uma ferida fechada é o começo do ministério. Aí você vai poder agora ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você venceu, e você não tem só a sua vitória é muito individual, só você que curte ela. Agora, quando você se torna mais do que a tua vitória, é aí que esse bálsamo vai estar dentro de você como um dom para você ministrar a vida das pessoas. Isso é bom demais. Você ganha autoridade, você passou por aquilo, né? Claro, você é autoridade. Outras pessoas agora que não passaram, que estão passando agora, têm em você uma referência. Cara, de alguém que sabe, viveu isso, né? Você passou por coisas grandes, né? Que eu não passei, e você é referência hoje, se eu for te perguntar. Bispo, você viveu isso aqui, cara, me dá um conselho. Eu vou confidenciar um negócio para vocês que estão assistindo a gente. Só vocês, tá? Não fala para ninguém. Não espalha para ninguém. Mas quando eu tenho problemas lá, que eu nunca passei, e ele já é uma pessoa de muita experiência, ele é o meu modelo, assim, para o jeito que ele administra vidas, né? Eu sempre pergunto a ele, né? Eu ligo para ele e falo, cara, me ajuda nisso aqui. Estou vivendo isso, isso e isso. Aí tem coisa até que ele fala, cara, foi um pouquinho diferente do teu modo. Mas ele sempre me dá uma linha assim tranquila que eu consigo, né, também com a ajuda do Espírito Santo, o conselho dele, chegar num bom lugar. Isso aí é maravilhoso, são as experiências que nós vivemos. E não para nunca, né? Porque agora vai ter outras pessoas vindo depois. Isso. Que vão precisar do seu conselho, vão precisar da sua experiência, da sua bagagem ali agora ajudando eles. E é fantástico. Você colocou, eu não tinha pensado nesse aspecto, né? Que o mais que vencedor pode ser encaixado nessa questão. Você teve a vitória, mas você tem uma história. Eu tenho algo a mais. Né? Você tem naquela vitória a capacidade de ampliar, de amplificar, né? O que ela significa para você e para outras pessoas. Meu Deus, quantas coisas eu não vou precisar sofrer e viver, porque outros vieram antes e foram mais que vencedores, né? E hoje pode me vacinar. Né? Exatamente, a vitória deles se tornou para mim também uma vitória. A gente ganha um superpoder. É verdade. Né? Quem é fã da Marvel, né? A gente ganha mais um superpoder, além da vitória, né? Eu ganhei a vitória e ganhei um superpoder para vacinar pessoas contra essas coisas que elas acham que nunca vão conseguir. Eu não consigo. Né? Porque o crente, se ele não estiver fortalecido e renovando a mente na palavra, facilmente, se um dardo passar pelo escudo da fé, atingir ele de cheio, ele vem com essa ladainha. Desculpa, mas é uma ladainha, né? Eu não consigo, Deus não me ama, ele esqueceu de mim, ele tirou férias. Não, ele prometeu, acho que é a maior promessa contida na Bíblia. Para mim é Mateus 28, verso 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está sempre contigo no momento bom, no momento ruim. É você se apegar a ele e saber que ele é por você, você vai vencer as suas guerras. Muito legal. Você falou um negócio mais cedo que me fez pensar, né? Os atributos de Deus, um deles é esse que você falou, a promessa da presença dele, né? Dele ser um Deus fiel para estar contigo o tempo todo. E qualquer outro atributo, seja o imenso amor que ele revela, o imenso poder que pode ser manifesto na nossa vida, todos eles podem ser reais, verdadeiros,
mas a gente não vivê-los. É verdade. Uma coisa é esse atributo ser real, outra coisa é eu realmente trazer ele para a minha vida. Por isso a renovação da mente, uma vez que a gente é uma nova criatura, né, a renovação da mente é fundamental. E a gente renova a mente colocando os olhos na palavra. E tem uma pergunta que a gente colocou aqui que é muito legal. Como é que você acha que é o papel do Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso ajudador, que é a presença de Deus hoje em nós, no que diz respeito a gente ter essa consciência clara e percepção de que somos uma nova criatura e como nós devemos nos comportar por causa disso? Isso. Interessante essa pergunta e muito boa, até para dar uma explicação. O Espírito Santo, ele ocupa dois papéis, né? Eu entendo assim e ministro assim. A primeira coisa que ele faz na vida do homem é convencer o homem natural do quê? Do juízo, né? Da justiça. Você está andando errado, você é um pecador. Então você precisa se render a esse plano da salvação. E a pessoa ali sendo ministrada pelo Espírito Santo se rende a essa voz, né? Isso não é um trabalho de homem, nós só somos ferramentas, né? Para pregar a palavra e ali, né, trazer, evidenciar para você que existe um reino, mas quem faz esse trabalho de conversão é o Espírito Santo. Então ele fez o primeiro trabalho, a pessoa se abriu. O Espírito Santo agora fez morada. Ele não é um visitante da casa. Ele mora em você agora. O papel dele já mudou. Ele não está ali mais dentro de você, já que ele mora contigo, para ficar te convencendo do juízo. Da necessidade de nascer de novo. Isso, já não foi. Precisa, já foi, você já é uma nova criatura. Ele agora, a Bíblia fala que ele se tornou o Espírito da verdade que habita dentro de você. E a Bíblia vai longe no livro de Atos. Fala o seguinte, que ninguém vai precisar te ensinar nada, nenhuma dessas coisas que a gente está falando espiritual, porque o Espírito Santo é o teu coach, ele vai estar ali contigo, o teu treinador diário. Daí dá a necessidade da gente manter essa conexão com o Espírito Santo. Aí algumas disciplinas vão ajudar demais, que é o falar em línguas do nosso devocional. Né? O falar em língua ele tem que ser treinado, não é só no dia do culto, quando está uma ministração, e o pastor fez um chamado lá na frente para quem quer receber, né, o dom de línguas no batismo do Espírito Santo. Opa, não foi, muita gente foi lá em cima, e eu falei em língua. E depois, só falo daqui a 10 meses, um ano. Não. Línguas, quando você vai ler 1 Coríntios capítulo 14, isso é um dom devocional, onde você, todos os dias, você tem que falar essa língua que a Bíblia fala lá. Tua mente fica infrutífera, tu não entende nada, mas o teu espírito, quem você é em Deus, ele está sendo edificado. E quando você está em linha com isso aí, você está com isso funcionando todos os dias, ele consegue pegar, a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis, né? Isso significa gemidos de dor. Quando você está com dor, e os seus sentimentos afloram. Sentimentos e emoções, elas vão aflorar com uma certa força, que se você for orar no português, eu vou dar um conselho aqui, sai do português porque você vai orar na incredulidade. Ai, Senhor, você esqueceu de mim. Ai, se eu fosse teu filho mesmo, eu não estaria passando por isso. Não é que você não é crente, que você esqueceu a palavra, deu uma amnésia nas escrituras. Não, é porque você está sendo movido por sentimentos. E o sentimento, ele é esmagador. Ele pega aquele momento difícil que você está passando e você não consegue se associar à palavra de uma forma a levantar a cabeça e saber que você é filho de Deus. Você tem autoridade do Espírito Santo para pisar em serpentes e escorpiões e nada vai te causar dano algum. Você esquece dessas coisas por causa do sentimento. Então esse é o momento que você vai para o teu quarto e você gasta ali o quanto você conseguir orando em línguas. Que esses gemidos de dor, que a nossa mente não entende, mas Deus, o Espírito Santo, leva e chega do jeito certo lá para o Pai. E tudo que a gente precisa está dentro dessa oração que nós fizemos, que a nossa mente não entendeu nada. Então é muito bom a gente ter momentos na igreja que a gente fala em línguas, na hora de um louvor, você é renovado ali na fé, mas o 1 Coríntios capítulo 14, esse devocional diário não pode se apartar de nós, para que a gente mantenha essa conexão funcionando. Porque às vezes, como uma trombose, né? Uma trombose no corpo humano, para você entender, é algo que se solta e impede ali a corrente sanguínea, né, de ter a passagem livre, o fluxo livre.
Se você parar de orar em línguas, se você parar de buscar Deus, ler a palavra, é como se fosse uma trombose espiritual. Sim. Algumas coisas naturais vão começar a se soltar, e tudo é por fraqueza espiritual, elas se soltam e começam a construir uma barreira, que daqui a pouco fica difícil de você ver que tem luz no fim do túnel, que tem um lugar bom para você chegar do outro lado. Tudo isso porque nós permitimos, com a falta desse desenvolvimento, como eu falei no começo lá, vai existir para sempre. Enquanto nós estivermos aqui, não estivermos com o Pai na glória, não sei que lugar vai ser esse, mas enquanto estivermos aqui, nesse mundo natural, isso aí não pode passar batido. Ah, hoje eu não vou ler não, hoje eu não vou orar, hoje eu não quero, daqui a pouco 2 dias, 3 dias, e é muito sutil, bispo. É, exatamente. É muito sutil. Eu não vou domingo na igreja, vou trocar para uma festinha, vou no Maracanã. Afinal de contas, eu sou livre. Eu sou livre, eu falo aqui para muitos flamenguistas que também é comigo aqui. Às vezes eu vou ver o jogo do Mengão no Maracanã. Eu não troco. Gosto muito do meu time, mas eu não troco nada natural por algo que é espiritual e que vai acrescentar na minha vida. Então eu sou sério com isso e falo para as pessoas. As suas prioridades definem o quanto você quer de Deus na sua vida. Então tem muita gente que está colocando prioridades no reino desse mundo, mas estão querendo as bênçãos celestiais do outro mundo. Exatamente. Ou então vai chegar uma hora que isso vai entrar em choque. É verdade. E é interessante, essa semana a gente estava conversando até sobre esse tema, porque eu ouvi um videozinho curtinho do pastor Luciano Subirá, falando que ele deu, alguns anos atrás, um presente para um filho dele. O brinquedo? Um videogame. Eu Já viu? já vi. E o garoto ficou feliz de um jeito que ele expressou. Saiu rolando no chão, beijou o pai, abraçou o pai, fingiu que ia morrer, mas era de alegria. Ou seja, pai, eu queria tanto isso e você me deu. Uma bênção que ele recebeu do pai. E aí, alguns dias depois, o pai foi percebendo que o comportamento do filho agora era estar o tempo todo no videogame. E o pai queria estar um pouco mais perto do filho e não tinha mais como. Então, ele usou essa ilustração para dizer, ele chegou um momento e falou, minha vontade era jogar esse videogame pela janela. Por quê? Porque está me roubando, meu filho. Então, a bênção que eu dei para ele, na verdade, está atrapalhando o nosso relacionamento. Quantas histórias eu e você já ouvimos de pessoas pedirem coisas a Deus e até a bênção chega e a gente atribui que foi Deus. Né, bispo? Lícito, não é nenhum pecado. A famosa casa de praia. Casa de praia. Porque meu irmão sumiu, tá na casa de praia. Estou tendo que fazer lá o telhado da casa. E o que eu acho interessante, isso mexeu muito comigo nos últimos anos, foi uma percepção, porque antigamente, esse debate ele ainda é muito conhecido hoje. Tem que ir à igreja para ser crente? É necessário frequentar uma igreja? E claro que a gente aqui é suspeito para falar. A gente quer que todo mundo frequente, a gente quer que as pessoas estejam unidas, mas eu queria falar de todo o meu coração que, assim, não precisa ser pastor para você entender isso. Né, que a estar na igreja, estar numa boa igreja faz toda a diferença na sua vida. E eu confesso a você que eu não tinha tanta convicção nesse discurso que eu acabei de fazer alguns anos atrás. Porque eu ouvia muita gente falar, não, eu estou muito bem com Deus, mesmo sem frequentar a igreja. Eu falei, bom, eu não estou lá vendo a vida da pessoa, eu tenho minhas dúvidas. E eu, desde que nasci, estou com 52 anos, nunca me afastei, sempre estive envolvido. Raramente um domingo passou e eu não estava na igreja porque estava viajando em algum lugar, bem longe. Mas sempre foi teu universo, né? É a minha vida, exatamente, meu universo. Então, eu nem sei o que é ser desse outro jeito. Mas, de vez em quando, eu vejo bons ou maus exemplos dessa dinâmica. Alguns meses atrás, eu estive numa festa de casamento e vi isso na minha frente. Eu vi, no mínimo, umas 4, 5 ou 6 famílias naquele casamento que eu já não via há muito tempo. Essas festas, às vezes, traz de volta, né, algumas pessoas que você não via há muito tempo. E eu fiquei observando e fui falando, meu Deus, um paralelo está acontecendo aqui. Porque não era todo mundo, mas eram esses grupos, algumas pessoas que eu olhei e falei assim, um dia essas pessoas estavam muito firmes na igreja. Hoje elas não estão mais, há muito tempo saíram da igreja e não estão mais na igreja. Ah, deixaram de ser crente? Eu acho que não. Deixaram de amar Jesus? Possivelmente não. Mas aconteceu algumas coisas.
E eu, claro, não quero generalizar, mas naquele momento eu acabei fazendo isso, porque era um atrás do outro. Eu fui vendo um atrás do outro com a mesma história. A vida ficou, aos poucos, foi ficando pior quando a pessoa parou de estar envolvida numa comunidade cristã, semanalmente recebendo instrução da palavra, tendo oportunidade de lidar com pessoas fáceis e difíceis, perdoar, amar, servir. Isso se perdeu na vida daquela família. E eles estão pagando um preço alto. Alguns se separaram, casais se separaram. Ah, pastor, mas a pessoa que frequenta a igreja se separa? Às vezes sim. Mas eu fui vendo esse paralelo, filhos perdidos e um monte de outras coisas. E eu falei para os meus filhos no mesmo dia, olha, a gente não pode ignorar. Vai achar que não tem nenhum paralelo? Então, eu sei que isso gera uma polêmica, uma discussão, mas precisa ir à igreja? A igreja não fomos nós que instituímos. Não é ideia nossa. É o próprio Senhor Jesus que fala, eu vou edificar. E não é um lugar, né? Não é um culto, é uma comunhão, é uma comunidade de pessoas que caminham juntos. Então, a gente não pode ignorar como isso é fundamental. A gente está falando de que quando você se torna uma nova criatura, uma nova criação de Deus, você entra para um reino onde uma cultura existe. Isso não acontece sem intenção, sem que você... Ah, eu só estou aqui, deixa a vida me levar, deixa a maré levar. Não, existem algumas coisas que Deus nos manda fazer. E uma que eu tenho percebido como muita importância é de congregar. Mais uma vez, eu não era desse time. Eu não pensava que tinha que ser assim, mesmo sendo pastor. Mas hoje ninguém me convence do contrário. Eu tenho plena convicção de que faz toda a diferença na sua vida e na sua casa, na sua família, o lugar que você congrega. A decisão, e o André colocou também, pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, né, que qualquer coisa exige que você assuma ali uma certa disciplina para crescer. Não tem nenhum bom profissional, um bom médico, um bom advogado, seja o que for, que vai dizer, eu gostei muito do meu tempo de faculdade. Não gostou. Foi chato, foi difícil, foi doloroso, foi demorado, mas trouxe benefício. Só chega onde está, só cresce, né, e está hoje realizado porque passou por aquele sofrimento. Deixa eu usar uma ilustração para falar desse assunto. Isso aqui é uma coisa que a gente está falando, nova criatura, né? Olha como é que a gente pegou uma via interessante demais que eu gosto de falar. Se a gente pensar assim, vamos pensar assim, saúde, a palavra aqui chave é saúde. Se eu quero ter saúde no meu físico, qual lugar que eu vou procurar? Qual ambiente que eu vou? Para ser curado ou para... Não, saúde no físico. Eu quero ter uma condicionamento. Academia, ele falou certinho. Se eu quero ter saúde no físico, existe um lugar para isso. É uma academia. É lá que as pessoas estão cuidando do seu condicionamento. Se eu quero me divertir, quais os lugares que eu posso procurar? Quais são os ambientes? Um parque, um cinema, Isso, teatro. Entretenimento, né, em geral, parque, cinema, são lugares que as pessoas vão lá para se divertir. Agora, se eu quero ter saúde espiritual, a igreja é o único lugar que fornece isso. É verdade. Porque lá na igreja, primeiro, os dons, eles são repartidos com a igreja. Isso aí. Os santos estão reunidos no lugar para adorar ao Deus único, né, trino único, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente está ali para ser aperfeiçoado no Espírito, e ali pode acontecer, cara, um culto, ele pode mudar a sua vida inteira. Eu creio. Um culto. Eu tenho testemunho de pessoas que elas vieram para o culto, mas elas estavam recebendo na mente delas um ataque de tirar a própria vida, de suicídio. E o testemunho que eu escutei foi o seguinte, eu vou na igreja domingo agora, mas essa semana já estava fechado já. Essa semana eu resolvo como que eu vou fazer isso. O inimigo conseguiu botar que não tinha jeito, aquela situação ali, tua vida não tem sentido, você está vivendo apagado. Aí estava mesmo. Um culto que essa pessoa tomou a decisão, se esforçou e foi para o culto, aquela palavra lá, Deus que sabe, é onisciente, conhece todas as pessoas que estão ali, ele usou a palavra do pregador. Isso que eu falo, você tem que estar no lugar certo, dependendo do tipo de saúde que você quer receber. E aquela pessoa precisava de saúde aonde? No espírito e na alma dela. Então ela recebeu uma palavra, o Espírito Santo pegou aquela palavra, confirmou, e aquela pessoa, além de se fortalecer, essa pessoa ingressou no ministério e hoje ela está muito bem na vida dela. Cada área, cada segmento da vida dela foi sendo restaurado, e ela hoje conta esse testemunho
para outras pessoas entenderem que a palavra é o remédio para toda a enfermidade da nossa vida. Isso. Mas se eu quero a palavra, com o advento da internet, os desigrejados se amparam nisso. Mas a internet, o culto, pelo menos ao vivo que a gente manda, não foi feito para as pessoas ficarem tendo Cristo em casa. Mas a gente pensou nisso porque talvez alguém pode não conseguir estar no culto, estar num lugar longe da sua igreja, ou estar de cama. Então a gente vai transmitir isso aqui, porque a proposta nunca mudou, da gente estar junto recebendo a unção que flui nesse lugar. Na verdade, você tem outras ferramentas, né? A internet é sensacional porque você consegue cantar junto com o povo que está cantando, com certeza, ouvir a palavra, você pode ofertar. E a gente não abre mão disso, né? Não, isso é maravilhoso. Mas quando a igreja nasceu lá em Atos, não era só porque não tinha tecnologia, ela nasceu relacional. A igreja precisava, e sempre foi até hoje, ser o que Jesus chamou que a igreja era, um grupo de pessoas que se reúnem. Não é um lugar, não é um prédio, não é uma instituição, é um grupo de pessoas que estão juntos. Então, graças a Deus pela internet, ela nos ajuda demais. Nesse momento ela está funcionando ao nosso favor. Mas a verdade é que nada substitui esse relacionamento. Então, se você hoje não tem condição de estar frequentando uma igreja, mas consegue criar alguma maneira de você estar envolvido numa comunidade, num grupo de pessoas, a gente chama Conviva, pequeno grupo, grupo de conexão, já tem alguma coisa acontecendo aí para você derramar um pouquinho de vida na vida, né? De estar caminhando junto com outras pessoas. É como a gente sabe que funciona. E é maravilhoso que a gente não é a gente que determina. Como eu falei, foi Jesus que instituiu a igreja. Ele falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E você vê que o modelo é tão eficiente, tão eficaz, que grupos, né, a parte da igreja, que é NA, narcótico, né, Narcóticos Anônimos, AA, que é o pessoal do alcoólatra, eles juntam o povo, um grupo, onde eles compartilham situações que eles não conseguiam vencer e agora estão vencendo, e vê se não é modelo de igreja. Isso tudo foi tirado. E é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Tem pessoas que chegam lá, grupo de apoio, tá junto, e a igreja, ela te fornece isso aí, ó, comunhão. É para ver que o outro conseguiu, já está lá na frente, no lugar que você quer chegar, precisa chegar, e aquela pessoa está ali para te dar suporte. Legal. Eu gosto de Colossenses 3, dessa parte que muita gente pensa que o suportar, que o Paulo fala ali, suporta esse irmão aí, cara, porque esse irmão é chato. Suporta, eu brinco com isso aí, mas o suportável é o seguinte, é nessa escala de maturidade. Eu suporto aquele que tem menos maturidade. E eu pego ele pelo braço, cara, vamos junto. Legal. E a igreja vive nessa palavra, suportai-vos em amor. Legal. Então não é dizer que a gente não tem problema, não é dizer que a gente não se arranha, e relacionamento é isso, é ralar, e daqui a pouco dói, porque não é um spin de você não entra na igreja saradão, você entra cheio de mazelas. Essa semana eu estava falando para uma pessoa lá, a gente tem que entender no gabinete que a igreja é um hospital. Então você não pode vir para cá achando que esse lugar aqui é um lugar infalível de erro. Não, aqui ninguém erra, eu estou na igreja. E se alguém aqui errou e me decepcionou, eu saio daqui frustrado, não quero mais saber de igreja, porque na igreja que era para ser todo mundo perfeito, esquece isso, é utopia pensar assim. O hospital tem gente ferida, tem gente que já está bom, já está ajudando a cuidar de outro. Igreja não é isso? Exatamente. Essa é a proposta. E renovação de mente e realidade da nova criatura, esse ingrediente de você ser um frequentador assíduo dos estudos, dos cultos, você não pode cair do lado do ativismo. O ativismo é extremamente prejudicial para a pessoa, que eu conheço pessoas que estão quase de segunda a segunda na igreja. E elas estão longe do Senhor. Por quê? Porque se tirar aquele ministério dela, aquilo ali é a vida dela. Ela se apaixonou pela estrutura. Se apaixonou pela estrutura, aquilo ali é o fôlego de vida dela. A gente nunca pode trocar a presença de Deus, o Senhor, ministrando aos nossos corações, por uma coisa que a gente faz na igreja. Por isso que as igrejas têm que ter bastante voluntários, para a escala ser espaçada, para a pessoa estar lá renovando a mente e crescendo como nova criatura. Como eu disse, isso aí é um processo de crescimento. A santificação, ela não é igual à salvação. A salvação é instantânea. Você aceitou, confessou, entrou no reino. Mas a santificação é processo. E para processo, a igreja é especialista em fazer você amadurecer. Assim como na nossa vida natural, o nascimento é uma coisa que, embora tenha um período de gestação, ele acontece instantaneamente. Instantaneamente. O dia que você tem nasceu, a gestação, né? A gestação.
Mas o momento que você nasceu, que você se tornou, que a sua mãe deu à luz, né, a você, é um momento único. Ele não precisa ser repetido, ele não é longo, ele acontece ali. Quer dizer, alguns casos são longos, tem alguns partos que demoram mais. O que sobra depois disso? Crescimento. Crescimento. Então, o nascimento aconteceu, né? O seu novo nascimento aconteceu, graças a Deus. O que vem depois, aí sim, é um processo de santificação, é uma renovação de mente. Então, a gente está praticamente chegando aqui no final. Você pode não acreditar, né? Passou muito rápido. Só falando uma né? pergunta só. Pois é. Não, eu dei uma olhada, acho que a gente cobriu praticamente tudo. Mas eu queria que você deixasse um recado justamente para essas pessoas que estão há pouco tempo, começaram a andar com Jesus. Novo convertido? Um novo convertido. Ou alguém que está justamente pensando, o que está à frente? Alguém pode estar muito empolgado, que é bom demais, né? Está apaixonado por Jesus. Né? A gente queria que você nunca perdesse isso, é bom demais. Na verdade, isso sempre pode ser realimentado, né? Essa realidade pode se manter viva. Pode ter gente que está preocupado, não sabe o que vem por aí. Pode ter gente que está explorando o que isso significa e tem gente que ainda nem tomou essa decisão. Mas quando se trata, né, de se tornar uma nova criatura para andar com Jesus, o que você deveria esperar? Vou deixar contigo. Isso aí. Enquanto eu dou esse conselho, tenta, não sei se você vai conseguir dar um Google aí para achar o versículo para eu... Pode falar. O versículo é aquele, e dentro desse conselho aqui tem uma palavra bíblica que fala que o que é importante é a gente caminhar hoje, amanhã e depois. Então, para você que está chegando agora nesse reino, para você que está super animado, está com essa paixão maravilhosa, tem que existir paixão para você entrar nesse reino, um conselho que eu tenho para te dar é o que está em João 15, permanecer. É o grande segredo, acho que de todas as estruturas. É muito fácil você começar. O livro de Provérbios fala que o final... Eclesiastes fala que o final das coisas é melhor do que o começo. Porque no começo tudo é festa, todo mundo empolgado, vamos fazer, mas você vê que no meio do caminho muita gente vai parando, muita gente vai deixando de fazer o que deveria para o crescimento começar a acontecer. Então você que está há pouco tempo na igreja, um aninho, a gente pode botar assim que um aninho é pouco tempo. Permaneça, mesmo não querendo ir, mesmo ainda os hábitos errados pesando ainda, né, forçando você a olhar para um lado que você queria abandonar, mas parece que é mais forte que você, não deixe de participar das nossas reuniões. Né? Você não está envolvido ainda em nenhum ministério. Às vezes você já tem mais de um ano, mas ainda é novo. E às vezes você já está servindo em algum ministério. Então, pede para te deixar poucas vezes na escala, para você escutar a palavra, porque a palavra é que te faz vencer. A palavra ele tem o poder de curar você em vários níveis. E até nesse momento que você às vezes está desanimado, que você não está conseguindo, né? Parece que o pastor está falando lá, eu não consigo focar. Tem gente que fala, pastor, isso aí é um ataque, é um dardo inflamado do inimigo. Mas se você combater isso com a perseverança, com o permanecer, você vai ver que você vai começar a escutar a palavra que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. E a igreja tem esse papel de a gente receber você. Como é que é uma oficina que a gente tem aí? Muito legal. O pessoal de... Quem tá novo? Que Sou tá chegando, Nova Vida. Sou Nova Vida. A gente tem um discipulado, que é tudo modelos de receber você na igreja e que funciona porque a gente sabe da dificuldade. E a gente é fera. A gente com 20, 30 anos de igreja. É fera em cobrar coisas que uma pessoa não pode dar em um ano, dois, e a gente às vezes, com 20 anos a gente erra. Verdade. Então a gente tem que pegar leve, porque a gente sabe... É a crítica que Jesus faz aos fariseus. É verdade, os fariseus eram fera nisso, às vezes nem cumpriam aquilo. E às vezes tem coisa que a gente não consegue cumprir, mas a gente fala muito bem para os outros, tem que fazer assim. Mas o tem que fazer assim passa por um processo de santificação, de maturidade, que às vezes hoje você não consegue. Então não seja muito acirrado assim, em cobranças pessoais. Eu não estou conseguindo, então vou parar. Não, pede ajuda, conversa com alguém, né? Um bate-papo, conversa com o teu pastor, faz um gabinete com ele, conversa com o líder de célula. Hoje tem muita gente capacitada aí, boa, para te ajudar. E a igreja oferece isso, né? E isso aí a gente não pode abrir mão, que é um ajudando o outro nessa caminhada. Mas o segredo está caminhar hoje, amanhã e depois. Você achou o versículo? Achei, Lucas capítulo 13, verso 33, palavras de Jesus. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã
e depois. É Jesus nos lembrando que existe um processo para ser obedecido, assim como ele fala sobre permanecer lá em João no capítulo 15. Né? Que o que Jesus está colocando, a leitura, claro, tem todo um contexto aqui, é a responsabilidade de viver um dia de cada vez, Isso deixando aí. Deus guiar a vida dele. E o André, importante é não parar. não parar, exatamente. Mesmo não querendo, né? Exatamente. Eu não posso deixar de falar um negócio que você mencionou no final, que eu acho que é uma das coisas que mais me emociona no que diz respeito à igreja. Algum tempo atrás, eu falei para a igreja, olha, isso para mim é uma das melhores definições para a gente como igreja, para qualquer igreja local. E eu coloquei como se fosse uma historinha, né? Tem alguém do seu lado que está passando por algo que você já passou. E é maravilhoso você estar num ambiente onde alguém pode te ajudar. Tem dezenas de histórias que eu poderia contar de alguém que estava sofrendo numa situação familiar, ou um filho que estava doente, ou uma situação financeira, e estava perto de alguém que já tinha vivido aquilo, ou que estava vivendo, mas estava conseguindo conquistar vitória naquela área. E pronto, você está no mesmo ambiente onde Deus pode usar alguém para te ajudar e te abençoar. Então, coisa melhor do que isso. No mundo você não vai encontrar isso. Para Deus te achar. Exatamente. Então, no reino de Deus, né, ser uma nova criatura, como a gente hoje está querendo lembrar, aí a gente só tocou na superfície, né? Dava para ir muito mais fundo, e quem sabe a gente faz isso no futuro, falando bastante sobre isso. Se você não sabe, essa expressão, realidade da nova criatura, também sempre foi para nós um assunto recorrente, importante e fundamental na nossa escola. O André citou a Escola Atos, que foi onde eu e ele nos formamos, né? Mas hoje a mesma escola, a gente mudou de nome, a gente chama Escola Avance, ensina também, gasta tempo falando sobre o que significa ser uma nova criação, uma nova criatura. E isso, como o André colocou também, eu posso fazer coro com ele, é um divisor de águas na nossa vida, muda a nossa mente, renova a nossa mente. Se você ainda, né, não fez a escola, não deixa a próxima oportunidade passar. É importante você cursar essa escola. Eu não sei onde você está hoje, quem está nos ouvindo, onde você poderia cursar, mas se você procurar a Escola Avance aí na internet, você vai encontrar informações e quem sabe você vai poder participar. É bom, é importante demais se aprofundar nisso. Meu Deus do céu. Né? A gente sabe disso. Escola Avance é um oxigênio, né? Verdade. Para todo o pessoal que chega na igreja, eu falo, cara, você tem que fazer escola. Isso aí. E tem lá em Saracuruna. Tem. Olha aí. Uma beleza. André, que honra, que prazer estar com você. Passa muito rápido isso daqui. Mas eu queria agradecer de coração você que ficou com a gente até agora, fazendo companhia, escrevendo qualquer comentário aí, participando com a gente, envolvido nesse papo tão legal, tão importante. Para a gente é importante, maravilhoso ter você perto da gente. A gente espera que esse tempo tenha inspirado você, tenha ajudado você. Quem sabe tenha te dado uma revelação, uma ideia nova do que Deus queria colocar no seu coração. Eu sou muito grato pelo meu amigo, pastor André Nunes, que está aqui. Né? Deixa um abraço aí para a tua família, para a turma de Saracuruna, antes da gente se despedir. Deixar um beijo para a mamãe, para a irmã, para a filha. Gente, agradeço pela audiência de vocês, né? Esse tempo que vocês passaram aí escutando a gente. E o que a gente conversou aqui é Bíblia pura, né? Os versículos que nós citamos, como se aplica isso na nossa verdadeira identidade de nova criatura em Cristo. E faço votos mesmo que você, né, mergulhe com mais profundidade nesse assunto. Tem muita coisa, ele falou aqui, a gente só pegou a casquinha, tem muita coisa que você tem que aprender nisso aí, eu estou aprendendo até hoje, eu ministro sobre isso, e estou aprendendo até hoje. Existe uma realidade que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Isso é fato. Não está ligado aos 5 sentidos do homem. Existe uma realidade já pronta. O Salmo 39 fala que todos os dias da nossa vida eles já estão prontos na palma da mão de Deus. Eu acho que o grande desafio é a gente entender qual realidade é essa e como que eu entro nela o mais rápido possível, para que eu possa viver o propósito que Deus, meu chamado, que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, como diz o livro de Efésios. Então, estou muito feliz. Um beijo aí para minha família, os saracunianos da minha igreja, né? Priscila Nunes, minha guerreira, que me ajuda muito lá, está fazendo um trabalho maravilhoso lá com as mulheres. A minha primogênita lá, Letícia Vitória, a minha segundênita, estou aqui, Nicole tá aqui hoje. Nick e Vicky. Nick e Vicky. Então a gente está
Minha mãe também, que vai ver esse podcast. Mãe, beijão para a senhora. Amo todos vocês. E estamos juntos. Obrigado pela honra de me receber aqui. Valeu, Dedê. O que a gente está falando hoje aqui, não dá para resumir, é muita coisa, mas eu queria só deixar, né? Deus tem um plano para você. Deus estabeleceu um projeto para a sua vida e tem a ver com você absorver esses princípios, esses valores, essas realidades de quem você é hoje em Cristo Jesus. Você quer saber mais sobre isso? Mergulha na palavra, não deixa de estar na sua igreja, envolva-se com o que Deus está fazendo, a vida só vai melhorar, em nome de Jesus. Bom ter você com a gente. Semana que vem a gente está de volta aqui em mais um Vida na Vida. Você não pode faltar, a gente sempre tem um bate-papo muito legal e você é nosso convidado. Deus abençoe e até a próxima.